É isso aí. Caio, eu tenho vivido... É uma mulher, tá? Ela fala assim, eu tenho vivido com ansiedade e medo de não conseguir fazer nada em relação à minha vida profissional e acadêmica. Na última semana, tive uma prova. Estudei a semana toda. E no dia de fazer a prova, eu desisti de ir. Fui tomada por um medo, uma insegurança. E eu acabei desistindo até de cursar a matéria. Você veja só. Você veja que o único problema dela é ela, né? É ela. Ela desistiu de fazer a prova. Ela não passou por medo de não passar. Como acontece com quase todo mundo. Quem não tem medo e enfrenta, passa. Pede uma vez, pede duas, passa na terceira, passa. Sei. O que você busca, brother, inevitavelmente você encontra. Se você bater, Abre, brother. Sim, Caio. Se você insistir, até o juiz iníquo apressa a solução e decide a sua causa em favor de você. Porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e a todo que bate, abrir-se-lhe-á. Sim. É uma lei da vida. Mas ao temerário, ao que esconde o dom, o talento por medo, até aquilo que pensa ter lhe será tirado. Como ela acabou de confessar. É. Que até aquilo que poderia já não foi, porque pelo medo ela não se apresentou para realizar. É. Não existe nada mais diabólico nesse mundo do que o medo. Esse medo, que não é o medo racional, é o medo irracional. O medo racional é útil, porque ele nos faz prudentes, reflexivos, estratégicos, exige de nós mais inteligência na execução da solução. O medo racional. Como é que eu vou enfrentar esse leão? Como é que eu vou atravessar esse rio de jacarés? Sei. Como é que eu vou para o outro lado do abismo? Isso tudo eu tenho medo, tenho um abismo, tenho um jacaré, tenho um leão, tem tudo. Mas desperta a minha solução, minha inteligência. É um medo que decorre da razão que me prova que o que existe é maior do que eu, é mais forte do que eu, por isso eu preciso desenvolver meios e modos de ultrapassar o impedimento imediato. Isso vem junto com um medo inicial que não é paralisante, estimula o movimento racional que me joga para além do imediato e me traz soluções, e eu prossigo. Agora, esse medo gratuito, esse medo do medo, esse medo em si, esse pânico em si, essa desistência antecipada, esse é o medo essencial, é a covardia paralisante, destrutiva ao extremo, carregada de autopiedade, de autovitimização. Geralmente esse tipo de medo traz a seguinte realidade para dentro do indivíduo, e realidade não, ilusão para dentro do indivíduo. É aquela que ele convence a si mesmo de que ele não tem condições de enfrentar o que está adiante dele próprio. E aí ele é derrotado pela sua negatividade. E aí desenvolve também a autopiedade, ele fica com pena de ser mais fraco do que aquilo que para ele se impõe como desafio. Aí ele vai mergulhando na autopiedade, na autovitimização, no coitadismo. Quanto mais ele faz isso, menos força, menos energia ele tem, e menos coragem, e menos qualquer que seja o poder positivo de enfrentar essa realidade. E aí ele já é a sua própria sepultura, ele já é o talento enterrado, ele já é a oportunidade perdida pela desistência em si mesmo. Aí, meu filho, nem Deus pode te ajudar. Quando você
trabalha contra a criação, quando você trabalha contra a ressurreição, quando você trabalha contra a cura, quando você é um entupidor de portas e de brechas, quando você é um apertador de passagens e quando você é um apagador de luzes. Ninguém pode te ajudar assim. Enquanto você for assim, você vai ter que sacudir isso, porque Deus não nos deu espírito de covardia, não deu. Espírito de covardia não vem de Deus. Não vem de Deus. Deus não nos deu espírito de loucura, mas não nos deu de covardia. Ao contrário, o espírito de Deus em nós é espírito de coragem. É a coragem na esperança, é a coragem na fé, é a coragem que nasce da confiança. Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de coragem, nos deu espírito de ousadia, nos deu espírito de amor. O amor é corajoso e nos deu espírito de moderação, porque a coragem do amor é moderada, não é extravagante, não é excessiva, é própria na medida. Deus nos deu esse poder do que seja próprio, do que seja adequado, do que seja sábio e do que viabilize a vida. Esse é o poder que nos habita. E Espírito Santo que não seja assim, não é Espírito nem é Santo. No máximo é o medo batizado pela religião, que está presente em você e na amputação dos seus potenciais. Vamos lá. Pois é, aí ela termina e diz assim, são muitas coisas, outras na minha vida, sabe, Caio? Eu tenho agido dessa forma, eu quero mudar isso, mas eu não sei como. Você já falou, né? Eu já falei, você tem que pesquisar aí no meu portal tudo que você encontrar. Sobre medo. Sobre medo, o poder do medo. Vá lá e entre aí, ó, poder do medo. Medo, 2000 é muita coisa. Medo, por isso que eu botei o poder do medo, porque se puser só medo é demais, né? O poder do medo. Bota aí, por favor. 1600 e tem muita coisa, hein? Tem muita coisa. Se você chegar e disser, escrever aí... Medo da vida? Medo Não? de viver. Tá. Medo de viver. Medo de viver. Para diminuir o filtro. 1529. 529, medo 1529. de viver. Então, olha, é uma das coisas mais recorrentes aqui, é sobre medo. Entra aí, minha filha, medo de viver, e faz a festa. Tem coisa demais para você ler, ver Sim. e se libertar em nome de Jesus. É isso aí. Vamos lá. E veio uma outra automática, quando eu digitei medo aqui, tem um autocompletar. Veio medo de se entregar, 493. Essa também é muito Já vai boa. pouquinho. Aquele medo de descrer. Tem uma específica sobre medo de descrer. Deixa eu ver. Medo de descrer, que leva o cara a não confiar. 24. Você já e tem viu? o primeiro um texto seu aqui, medo de na cabeça. Medo de descrer, que é o que leva o sujeito a não confiar. Que coisas. Senão eu tenho medo de não crer, por isso eu não quero nem confiar. Isso. Não quero nem começar. Tenho medo de descrer. Então entre aí, por favor. Tá bom? E aí?